Capítulo 1192. Uma abordagem mais branda. A eremita Quetoa, que não tinha experiência apenas em assuntos de alto nível, instantaneamente teve uma nova ideia e sondou deixar a senhorita Mágica participar das várias reuniões de Beyonder em Backlund, acidentalmente, revelando que ela está relacionada com a família Abraham, atraindo a atenção da Ordem Aurora? Não vendo nenhuma objeção do mundo German Sparrow, Quetoa pensou enquanto olhava para o outro lado. Como fazer com que este assunto pareça razoável sem levantar suspeitas, como conceber os passos e procedimentos necessários para se expor, e como estabelecer as bases para cada uma das reuniões. Isto pode exigir a sua ajuda, senhorita Justiça. Do seu ponto de vista, apenas uma manipuladora que pudesse compreender com precisão as várias mentalidades das diferentes pessoas presentes poderia permitir que o esquema parecesse natural e razoável, sem deixar rastros. Tudo bem, Audrey assentiu solenemente, sentindo-se um tanto animada. Ela então acrescentou: embora eu nunca tenha feito nada semelhante antes, tentarei o meu melhor para fazer tudo parecer razoável. Porque de repente sinto um pouco de medo. Porque sinto que somos todos pessoas inexperientes. Além do Senhor Mundo, que não pode participar diretamente, a Madame Eremita pode ter muita experiência em outros aspectos, mas ela não deveria ter se envolvido em tal caça antes. Isso não é um jogo, é um ato cruel. Podemos matar alguém inocente se não tomarmos cuidado. Force estremeceu ao ouvir isso. Ela tinha uma profunda suspeita da experiência da maioria dos membros. Isso incluía ela mesma. No entanto, quando pensou em como a senhorita Justiça e a Madame Eremita já eram semideusas da sequência 4, e que ela e o Estrela estavam na sequência 5, ela sentiu que isso não era um problema muito sério. Afinal, todas as potências acumularam suas experiências ao longo do tempo. Além disso, eles ainda tinham o mundo German Sparrow, o caçador mais forte dos 5 mares. Razoável. Esquema. Manipulação. Ouvindo a conversa entre a Madame Eremita e a senhorita Justiça, Klein subconscientemente extraiu as palavras-chave. Isso o lembrou de como ele usou o 008 e da experiência de brincar com as situações que foram arranjadas pelo 008. Ele não pôde deixar de suspirar interiormente. Não é à toa que a sequência 1 do espectador se chama autor. Este é realmente um desenvolvimento muito razoável, mas pode mudar de uma orientação para ser forçado. Não há necessidade de pressa para fazer os preparativos detalhadamente. Voltem e pensem bem. Sim, ao mesmo tempo, precisamos combinar a reação da cena para fazer ajustes. Quetoa assentiu pensativa e imediatamente teve uma nova ideia. Quando a senhorita Mágica participa das reuniões de Beyonder, é melhor você se esconder nas proximidades. Use o controle do mar do subconsciente coletivo para monitorar os pensamentos de cada participante e captar a situação com precisão. 13 personas virtuais seriam suficientes? Deveria haver mais de 13 membros em uma reunião de Beyonder. Posso passar a usar monitoramento para selecionar um alvo para focar. Audrey rapidamente analisou a viabilidade da sugestão e acenou sucintamente. Isso não seria um problema. Para ela, isso também era uma forma de treinamento. Ao mesmo tempo, era também uma forma de atuação. Ela não usava diretamente seus poderes de Beyonder para afetar o alvo, mas em vez disso usava sua compreensão precisa do estado mental do alvo para manipulá-lo usando palavras, comportamento, ações e um roteiro. Vendo que não havia problema por parte da senhorita Justiça, a eremita Quetoa olhou para a mágica. Para evitar um ataque surpresa e compreender melhor o que está ao seu redor, preciso colocar algo em você. O que é? Force perguntou cautelosamente.
Ketoa olhou para o mundo na extremidade inferior da longa e manchada mesa. Depois de receber a permissão do abençoado do Senhor Louco, ela levantou a mão e pressionou-a entre as sobrancelhas. Um par de olhos transparentes apareceu na frente dela, sem cílios, parecendo frios e sem coração. Este é o olho do espreitador de mistérios. Depois de me tornar uma misticologista, posso colocá-lo no corpo de outra pessoa. O que quer que ele veja, será o que eu vejo. Além disso, uma vez que entre em estado oculto, será muito difícil ser descoberto por outros meios. Ketoa deu uma explicação simples. Ao ver esta cena, Klein recostou-se ligeiramente e suspirou interiormente. Quando compreendeu a visão espiritual pela primeira vez, ele viu algo semelhante atrás do velho Neil. Se ele tivesse o conhecimento de misticismo que tinha naquela época, teria detectado o problema mais cedo. Talvez as coisas tivessem se desenvolvido de forma diferente. Se esse olho estranho fosse plantado em mim, eu não seria observada pela Madame Eremita quando fosse ao banheiro? For secretamente soltou um suspiro frio enquanto perguntava hesitantemente: podemos plantá-lo antes de cada reunião? Se fizermos contato frequente uns com os outros, seremos facilmente descobertos. Além disso, o Santo dos Segredos não aparecerá apenas nos momentos que você escolher. Ketoa cutucou os óculos pesados na ponte do nariz e explicou: não se preocupe, não vou olhar para coisas que não devo ver. Foi uma lição aprendida através do sangue. Force ficou em silêncio por alguns segundos antes de expirar lentamente. Tudo bem, então. Ketoa assentiu levemente e continuou. Depois de descobrir pistas sobre a família Abraham, a Ordem Aurora definitivamente fará uma certa investigação. E por segurança, para evitar que aconteçam acidentes, com certeza vão mandar alguém com um certo nível de confiança. Entre eles, o Santo dos Segredos Botes é sem dúvida o que mais se interessa pelo assunto da família Abraham. Além disso, Backlund não é adequada para a atuação do corpo principal do Rei dos Anjos, então a probabilidade de ele aparecer é maior. Nesse momento, o Estrela Leonard, que estava encostado no encosto da cadeira, ergueu a mão e disse: não necessariamente. De acordo com as informações que coletamos, a Ordem Aurora tem outros membros de alto escalão em Backlund, o Santo Tenebroso. Depois que o Senhor a desapareceu, ele se apresentou para organizar certos assuntos. Quando chegar a hora, o responsável por rastrear as pistas da família Abraham pode muito bem ser ele, não o Santo dos Segredos. Afinal, esta é a sua diocese. O semideus que vi quando assassinei o Sr. X era o Santo Tenebroso. Klein acenou com a cabeça em esclarecimento sem chamar atenção para si mesmo. Ketoa já estava preparada para isso. Sem qualquer hesitação, ela disse ao Estrela: isso pode exigir sua ajuda. Num futuro próximo, você deverá investigar mais casos envolvendo a Ordem Aurora e atacá-los mais. Dessa forma, será inconveniente para eles se movimentarem. Depois de descobrirem pistas sobre a família Abraham, eles provavelmente procurarão reforços, fazendo, sim, o Santo dos Segredos, mais móvel e mais oculto, ser o responsável por isso. Leonard pensou em sua lista de missões recentes e assentiu levemente. Claro. Como capitão de um time de luvas vermelhas, ele tinha o direito de comandá-los. O único problema é: isso poderia ser previsto pelo verdadeiro Criador? Depois que Leonard concordou, ele se virou para olhar para Klein. Depois de pensar um pouco, Klein apontou indiretamente: você está igualmente sob o olhar de uma divindade. Leonard retraiu o olhar como se tivesse adquirido alguma compreensão. Ele disse à eremita Ketoa: não tenho mais perguntas. A eremita Ketoa ergueu os óculos e lançou seu olhar para julgamento.
Faremos o nosso melhor para limitar os grupos de Beyonder nos quais a senhorita Mágica estará envolvida no Burgo Leste e na área da Ponte de Backlund. Estes devem ser lugares com os quais você está familiarizada. Você deve estar constantemente ciente de quaisquer anormalidades. Informe-me imediatamente sobre os arredores do local da reunião. Tudo bem, embora Shio estivesse desapontada por estar envolvida em questões periféricas, ela sabia muito bem que, com sua força, não poderia fazer muito. Naquele momento, Ketoa pensou por um momento antes de dizer: você é uma juíza. Quando chegar a hora, talvez você precise fazer alguma proibição diária de efeito. Isto pode não ser eficaz contra o Santo dos Segredos, bots, mas deve ser capaz de causar alguma interferência. Não duvide. Como suporte, Beyonders de sequência intermediária podem influenciar de forma semelhante um santo até certo ponto. Tudo isso está sob a premissa de um semideus resistindo a um semideus enquanto tudo que eu forneço é apoio. A educação que Shio recebeu desde que era jovem, e a adição do conhecimento que ela aprendeu no MI9, agora colocam ênfase na cooperação. Era muito fácil entender o que a Madame Eremita estava dizendo. Neste ponto, o plano apenas começou a tomar forma. O próximo passo foi ajustá-lo pouco a pouco por meio da situação local. Force deu um suspiro de alívio quando de repente pensou em algo. Ela disse apressadamente: anteriormente, o Senhor Mundo mencionou que Bots pode ter um artefato selado de grau 0. Como devemos lidar com isso? Falando francamente, ela não teve uma impressão direta de quão aterrorizante era um artefato selado de grau 0. Isso porque nunca havia encontrado um antes e nunca tinha visto ninguém encontrá-lo antes. No entanto, experimentou os artefatos selados de grau 1 que German Sparrow havia pego emprestado do Senhor Louco. Ela sabia o quão aterrorizante era, e com um artefato selado de grau 0 sendo superior a um artefato selado de grau 1, era óbvio o quão potente ele era. Nos rumores que Force ouviu, alguns artefatos selados de grau 0 poderiam até destruir Backlund, ou até mesmo o mundo. Ketoa disse após alguns segundos de silêncio: por um lado, através da compreensão da senhorita Justiça sobre as mentes das pessoas ao seu redor, ela será capaz de encontrar vestígios de possíveis existências. Por outro lado, com a compreensão da senhorita julgamento sobre as várias anomalias na região, e combinando-a com a adivinhação, seremos capazes de determinar antecipadamente se há algum artefato selado. Se não conseguirmos nenhuma evidência de tudo isso, e se o Santo dos Segredos tiver um artefato selado de grau 0 com ele, você não precisa ter muito medo. Ele não vai te matar imediatamente. Definitivamente tentará obter controle sobre você e interrogá-la em um local seguro. Temos tempo e oportunidades suficientes para separá-la do artefato selado. Lembre-se de que um artefato selado que um Beyonder possui não faz parte de sua força. Durante esse processo, você não registrou alguns poderes de alto nível? Se a situação for crítica, não recue e tente o seu melhor para escapar. Parece que você também não está muito confiante. O rosto de Force de repente ficou pálido quando ela forçou um sorriso. Vou tentar o meu melhor. Neste momento, o mundo German Sparrow tomou a iniciativa de falar. Em momentos de necessidade, ore ao Senhor Louco. Também pedirei a ele que forneça sua proteção antecipadamente e forneça algumas revelações. Como esta operação não representaria uma ameaça ao corpo real de Klein, independentemente do desenvolvimento, e poderia envolver um artefato selado de grau 0, ele só poderia obter algumas revelações de seu controle inicial do castelo de Sefira. Isso é bom. Force, Shio e companhia soltarão um suspiro de alívio. Quando a reunião privada estava chegando ao fim, Klein olhou para Ketoa e disse:
Parece que não há como finalizar a operação antes do ano novo. Eu lhe fornecerei o pagamento antecipado. Ele então condensou parte do conhecimento do misticismo que nunca havia mencionado em um brilho branco e pálido e o empurrou para a eremita. Ponto.